E pessoal, tudo bom? Bom, poucas pessoas sabem disso, mas as eleições americanas elas são um pouco diferentes das eleições brasileiras no quesito calendário, né? A nossa eleição aqui nós temos um dia para comparecer obrigatoriamente às urnas, né? Vai lá, nós vamos lá, damos o voto, voltamos para casa e acabou. As eleições americanas elas são um pouco diferentes, não é? Elas não são obrigatórias, né? Eu já disse isso várias vezes no canal, e elas começam 45 dias antes da data final principal, que é o dia 3 de novembro, né? Vai ser agora dia 3 de novembro, próximo, né? Só que elas já começaram, teoricamente, desde o dia 18 de setembro. Por quê? Porque as pessoas já começam a receber as cédulas em casa e os caras, né, o pessoal pode votar pelo correio, entendeu? Pode também se antecipar e comparecer na sessão eleitoral e já votar para não precisar ir votar até o dia 3 de novembro. O que acontece é que eles não podem abrir as cédulas ainda, não podem começar a apuração. Mas hoje aconteceu o que a gente já estava prevendo, não é? Então saiu um texto aqui também no blog, no UOL, não é? Veio lá de fora, não é? É uma notícia muito importante e que demonstra aqui como o presidente Trump estava correto. Então ela começa assim: Donald Trump reclama de erro com cédulas em Ohio. E ele alertou: eleição fraudada. Bom, desde que as eleições presidenciais norte-americanas começaram, Donald Trump tem alertado para a possibilidade de fraudes. E agora ele mostrou mais preocupação com o assunto, pois aconteceu um erro nas cédulas de Ohio. Notícias de última hora: 50 mil eleitores de Ohio recebendo cédulas de ausência erradas. Fora de controle, eleição fraudada, escreveu o presidente Trump no Twitter, né? O problema realmente ocorreu e foi reconhecido pelas autoridades. 49.670 eleitores da cidade de Franklin receberam as cédulas com erro. São pessoas que farão votos à distância e enviarão o documento pelo correio. O problema é que esse documento chegou com algum tipo de erro para quase 50 mil pessoas. Na maioria dos casos, o distrito legislativo escrito na cédula não correspondia ao distrito em que as pessoas residem. Vocês lembram que eu alertei sobre isso alguns áudios anteriores, não é? A Junta Eleitoral de Franklin classificou o erro como um acidente e prometeu que todas as pessoas que relatarem o erro receberão uma nova cédula em até 3 dias. Além disso, uma lista dos eleitores que obtiveram a cédula errada será publicada no site da junta. Donald Trump disputa a reeleição para o cargo de presidente dos Estados Unidos contra Joe Biden, seu principal adversário. Bom, então, vocês já perceberam, não é? Que o pessoal está recebendo as cédulas com erro. E o que é que deve ser o erro, né? Apesar deles já não terem dito aqui o que deve ser o erro. Muito provavelmente já chegou com o voto ali no Joe Biden. Ou não tem o nome das pessoas corretamente, não é? O que isso significa? Significa que uma eventual auditoria depois fica muito mais complicada. Fica muito mais complicada. Então, todo aquele temor do presidente Trump de que as eleições poderiam ser fraudadas por essa brecha que a lei eleitoral americana concede, que é o voto pelo correio, ela começou já a se materializar, não é? Então, é por isso que eu disse também nos outros áudios que agora ou a NSA fica de olho, as auditorias precisam ficar de olho, porque os donos do mundo, né, que estão arriscados a perderem a nova ordem mundial, caso Trump seja reeleito, e estão aí despejando bilhões e bilhões de dólares para que o Joe Biden vença essas eleições, eles não vão medir esforços para fraudarem essas cédulas. Não vão.
Então, o que acontece é que o outro lado, o lado legalista, a resistência, né, os militares, eles precisam ficar de olho para também impedir com que essa fraude seja materializada. É impressionante, eles vão tentar de tudo, eles estão no desespero, eles já estão no modo desespero, né? Operando no modo desespero total. Então, se não tiver uma auditoria séria, se não tiver uma agência que fica em cima de todos esses erros, e eu vou usar essa palavra entre aspas, muito provavelmente eles vão ter sim a cara de pau de avisar lá na frente, de anunciar que o Joe Biden venceu as eleições, até com 10 vezes menos popularidade do que o presidente Trump. Então, vocês percebem o tamanho do problema, não é? Os caras vão com tudo agora, né? É a vida deles que está em jogo, é o plano deles, o plano de 2 séculos e meio que está em jogo, então eles virão com tudo, então vão chutar, virão com o pé na porta. Bom, agora cabe aí ao presidente e aos seus assessores, né, ficar de olho e anunciar, como ele gritou nessa situação de hoje. Ele tem que gritar, ele tem que anunciar nas situações que possam ocorrer aí, e irão ocorrer com certeza, até o dia final das eleições em 3 de novembro. E se não fizer isso, ele corre o risco, sim, de perder essas eleições na fraude, porque as pesquisas elas já foram encomendadas com os tais 10%, 12% a mais para o tal do Joe Biden, justamente que é para poder dar a credibilidade para a fraude. Não sei se vocês entendem, né? A fraude ela precisa de uma credibilidade. Então o que acontece, né? Eles esquecem que o povo consegue enxergar pelas redes sociais os números reais de popularidade desses 2 senhores, tanto do presidente Donald Trump quanto do Joe Biden. Não é? Eles esquecem que qualquer pessoa pode entrar lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube e verificar o tamanho de cada um, o tamanho da popularidade de cada um em meio à sociedade. E essa é a maior prova, não existe prova maior do que as redes sociais. O Trump coloca um post, em pouco tempo 1 milhão de pessoas estão lá curtindo o post. Perguntem se isso acontece com o tal Joe Biden, né? Mas eles usam a mídia, que é completamente mentirosa e que está no bolso deles, né, os donos do mundo, para tentar justificar a fraude aí que eles pretendem fazer. É um absurdo, é realmente um absurdo. E o presidente Trump e os militares e as agências precisam ficar de olho. Não podem largar disso aí um dia sequer, 1 hora sequer, até o dia final das eleições. Oi pessoal, Marcelo aqui novamente. Você que é eleitor no Rio de Janeiro, eu quero lhe sugerir para 15 de novembro o melhor candidato a vereador para a cidade do Rio de Janeiro. Ele é do PRTB, do General Mourão, é amigo do General Mourão, meu amigo e filho do Coronel Fontinelli. É o homem mais confiável e tem os valores que o Rio de Janeiro precisa para um vereador. Eu tenho certeza que você, carioca, votando no Felipe Fontinelli 28728, não vai se arrepender. O Felipe é o melhor para o Rio de Janeiro. Muito obrigado.